Gente, é treta, é discussão, é correria, é briga, é só babado forte mesmo. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim aqui para falar das leituras dos livros que eu li durante o mês de julho. Foram poucos livros, porque na verdade foi pouco tempo de leitura. No comecinho de julho a gente teve a Bienal, então eu não li durante aquela semana da Bienal, eu vou deixar o vlog aí nos cards, não deu tempo de ler. E aí na segunda semana de julho foi a minha última semana de aula, assim, antes das férias, foi meu fim de período, então tive prova, tive trabalho e coisa, exercício para entregar, então eu também não consegui ler durante essa segunda semana. Eu só comecei as leituras do mês de julho na segunda semana de julho já, então esses aqui são meio que as leituras só de 2 semanas, por isso foram pouquíssimas leituras, mas mesmo sendo poucos livros, foram livros bons, todos eu dei 4 estrelas, isso é até estranho, todos os livros que eu li esse mês foram 4 estrelas. E antes de eu começar a falar dos livros, não se esquece de deixar o like agora no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar, assim, de conteúdo literário, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Eu tô com a meta de chegar em 70 mil. Me acompanhar também nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo, o Instagram, o Scooby e o canal de notificações do Telegram, que é pra onde eu aviso de todas as promoções, ofertas de livro, assim. Considere fazer parte do clube de membros aqui do canal, é um jeito de você contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui e receber alguns conteúdos exclusivos e tal, por isso, a partir de R$5 você já pode participar do nosso grupo do Telegram, onde tem bate-papo, a gente tem leitura coletiva, tem sorteio também. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não se esquece de usar meu link, ele tá sempre aqui na descrição. Deixa ele salvo no seu navegador pra você não esquecer. Comprando desse jeito você ajuda muito o canal e não muda nada no valor da sua compra. Mas antes de comprar, não esquece de dar aquela conferida no Cuponomia, que é uma plataforma que mostra os cupons de desconto disponíveis em mais de 2.000 lojas. Então antes de comprar qualquer coisa, só pesquisa lá o nome da loja que você vai comprar, que ele vai mostrar todas as ofertas que tem e as regras pra gente usar cada uma. Além disso, ainda tem um sistema de cashback, que é quando devolve uma porcentagem do valor que a gente gasta. E ainda tem o programa Indique e Ganhe, que é quando você indica para uma pessoa e você e ela recebem um dinheiro. E como agora tá na época do aniversário do Cuponomia, eles estão com uma promoção de que se alguém se inscrever com o seu link e comprar ali, né, tem que olhar as regras direitinho, você vai receber R$30 em vez de 5. Então é um ótimo jeito aí da gente conseguir um dinheirinho extra. Tem tanto o site, também tem a extensão do Google Chrome e o aplicativo de celular, que é mais prático ali. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entenderem melhor como funciona e tal. E agora vamos começar a falar dos livros. O primeiro livro que eu li esse mês foi Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Denis Bain. Esse livro aqui foi leitura coletiva com os apoiadores do canal, né? A gente lê e depois conversa sobre o livro lá no nosso grupinho. E na nossa leitura coletiva a gente sempre lê livros fora do eixo Estados Unidos, Inglaterra. Esse daqui no caso é um livro da Jamaica. E aqui a gente vai entender a sociedade, os aspectos do país a partir da história de 4 personagens mulheres. A protagonista é a Margot, ela quem a gente vai mais acompanhar aqui nessa história. Ela é uma irmã mais velha e trabalha em um hotel de luxo, mas não é daí que ela tira todo o seu sustento, ela também tem que se prostituir nesse hotel para ela conseguir manter a família dela e principalmente pagar a escolaridade da irmã mais nova dela. A irmã mais nova dela, no caso, é a Tandy, que é uma garota que sofre muita pressão da família, assim, para ser alguém, para ingressar numa faculdade de medicina depois e para ser muito estudiosa. E apesar de ela ser uma pessoa muito inteligente que se dedica na escola, esse não é o sonho dela. Por conta desse meio em que ela vive, ela acaba tendo que viver os sonhos de outras pessoas, porque na verdade o que ela quer é ser artista. E como ela é uma personagem adolescente, a gente acompanha também os dramas de uma vivência adolescente nesse país, que ela é uma pessoa que sofre e sente ainda mais o preconceito racial, e chega num ponto em que ela faz meio que um procedimento de passar uns cremes, uns ácidos na pele para tentar clarear a pele. É uma coisa muito perigosa. Outra personagem é a Dolores, que é a mãe dessas 2 garotas, e ela é uma mulher que trabalha muito mesmo para conseguir dar sustento para a família dela. Ela foi uma pessoa que teve uma vida muito difícil, ela engravidou logo assim na adolescência, e por isso ela acaba não sendo uma pessoa muito boa, principalmente para Margot, né? Ela não tem uma relação boa com a filha. Inclusive ela fez uma coisa aqui que a gente descobre na história que dá um ódio dessa personagem, assim, é realmente absurdo. Ela é uma mãe totalmente narcisista, abusiva, manipuladora. E a outra personagem dessa história é a Verdene, que é um interesse amoroso da Margot. Essas 2 personagens têm uma relação, só que é totalmente às escondidas, porque é uma região ali, uma sociedade muito homofóbica. A Verdene é sempre atacada
coitadas sempre colocam animais mortos na casa delas. E essas 4 mulheres, elas moram numa região que é meio perto da praia, uma região turística. Então tem um hotel ali perto, né, que é o hotel que a Margot trabalha, e esse hotel tá se expandindo. E então a gente acompanha a história dessas 4 mulheres e todas elas sofrendo, cada uma por alguma coisa diferente. É um livro que fala de sexualidade, de LGBTfobia, de desigualdade social, exploração, preconceito e racismo, e de prostituição e turismo sexual. Turismo sexual porque as pessoas que vão se hospedar lá são pessoas que procuram a prostituição justamente com mulheres de outros países, justamente por elas serem exóticas. Então esse livro, ele é cheio de críticas, ele na verdade é uma grande denúncia a tudo isso que eu comentei, e principalmente essa questão de eles venderem tanto essa cidade como um lugar paradisíaco, né, um lugar que vai atrair os turistas, só que isso acaba sendo uma coisa horrível para as pessoas que realmente moram naquele lugar. E ao mesmo tempo também traz uma história muito interessante, que vai deixar a gente curioso, né, para entender melhor essa relação entre as personagens, entender melhor o rumo que essa história vai tomar, como as coisas vão se resolver, tem algumas reviravoltas aqui na história, e é muito legal que todos os acontecimentos estão interligados assim, quando a gente percebe uma coisa tá influenciando a outra, que tá influenciando outra, que tá influenciando a vida de uma e a vida de outra, tipo, a vida das 4 estão sendo influenciadas pela mesma coisa, mais ou menos, só que cada uma sendo mudada de um jeito diferente e uma não sabendo do que a outra tem relação com aquilo, mas tá tudo interligado. Eu achei os personagens bem interessantes, eles foram bem construídos assim, a atitude de cada um, e a escrita, nossa, ele é muito bem escrito, ele é fluido, e ele é muito triste. Nossa, eu sou meio bobinha, eu sempre vou esperando que tenha um final feliz, que tudo acabe se resolvendo no final. Tudo bem que se tudo se resolvesse aqui nesse livro, do jeito que eu achei que fosse ser, ia ser uma coisa bem irreal, assim, bem conto de fada, sei lá. E do jeito que se resolveu foi, assim, o jeito mais real possível. Porque meio que tudo não teve uma grande conclusão, afinal, é a vida, né? As coisas continuam. Então foi um final bem real e bem diferente do que eu esperava. Só que, assim, os acontecimentos aqui do finalzinho do livro pareceram meio corridos, pareceu que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e foi meio apressado, assim. Mas como eu falei, ele é um livro muito bom, bem escrito, que tem uma história interessante e ainda faz a gente conhecer muito mais desse outro país. E por isso foi um livro 4 estrelas. Aí depois eu li O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que foi leitura coletiva também. Esse aqui foi leitura coletiva do Clube Anturistas, que é um clube em que a gente só lê livros clássicos, né? Eu faço com meu amigo David, do canal Check-in Literário. Quem quiser entrar, o link vai estar aqui na descrição. E esse daqui, na verdade, foi uma releitura. Eu li pela primeira vez quando eu estava lá no ensino médio, então já faz mais de 5 anos. E naquela época eu li e amei, se tornou um dos meus favoritos. A gente escolheu ler ele lá no grupo e eu decidi reler pra ver se continuava sendo o favorito, pra ver se eu tava lembrando certinho das coisas e tal. E eu vou explicar um pouco sobre o livro e depois eu falo sobre a minha experiência de releitura dele. Esse aqui é um livro de 1890, é bem antigão e é um livro naturalista, que vai tentar mostrar assim mais a realidade e de um jeito mais científico. Então é uma escola literária que eu curto. E é isso que o Aloysio tenta fazer nesse livro aqui. Ele vai mostrar como o meio modifica o homem, né? Como as condições em que a pessoa vive, as condições em que a pessoa cresce, a influência do meio, das experiências, influencia quem a pessoa é. Por que a gente vai acompanhar vários personagens, né? São muitos mesmo, morando em um cortiço, que é um tipo de habitação, assim, que tem várias casinhas em um mesmo terreno, no mesmo quintal. E, assim, em péssimas condições de vida, de higiene, eles vivem em condições precárias, assim, são explorados e sofrem muito preconceito racial e social. E por isso eles acabam se tornando pessoas não tão boas, que cometem atos moralmente questionáveis, não tão corretos, não tão éticos. Então esse é outro livro, assim, que vai ser mais uma grande crítica, uma grande denúncia a tudo isso, ao preconceito, à exploração, ao machismo e à escravidão. Então é mais um outro livro, assim, que vai abordar esses temas mais pesados, mostrando a realidade, realmente, né? Vai ser uma grande história de dia a dia, de rotina de inúmeras pessoas. A história começa quando o João Romão, ele funda esse cortiço. Ele é um português, o livro comenta inclusive bastante disso, né? Que tem alguns personagens que são portugueses e tiveram sucesso no Brasil ou não tiveram nenhum sucesso no Brasil. Enfim, esse português, ele é uma pessoa muito ambiciosa e gananciosa e só pensa em dinheiro. E por isso ele acaba cometendo vários delitos, assim, pra conseguir ter cada vez mais dinheiro, acumular riqueza. E cometendo crimes ali, ele acaba fundando esse cortiço, que é uma estalagem bem precária e bem michuruca, que acabam vindo várias pessoas, assim, com condições precárias, né, pessoas pobres pra morar nesse lugar, porque vai ser um lugar mais barato. Nessa época esse tipo de moradia era muito mais comum, né, porque tinham muitas pessoas vindo de outros estados pro Rio de Janeiro, no caso essa história se passa no Rio de Janeiro, mas assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal, e aí tinham muitas pessoas e poucos lugares pra morar. E aí conforme os capítulos passam, a gente vai acompanhando um pouquinho de cada personagem, assim, vai pra lá, volta pra cá, vem pro outro. A gente vai conhecendo tudo de todos. Eu acho muito interessante que todos os personagens conseguem
conseguem ser diferentes entre si, cada um tem suas características ali, até porque são realmente muitos personagens, então a Aloysio fez um bom trabalho pra gente conseguir diferenciar cada um, senão a gente nem ia saber. E o grande protagonista dessa história, na verdade, é o Cortiço. O Cortiço, ele é humanizado aqui nessa história, e os humanos são animalizados. O autor, ele acaba dando características de animais aos humanos. Quando ele vai comentar, assim, das pessoas, ele compara com animais, e quando ele vai comentar do Cortiço, ele compara com seres humanos. É uma história cheia de babado forte. Gente, é treta, é discussão, é correria, é briga, é só babado forte mesmo. É muita loucura acontecendo nesse livro aqui, e por isso eu acho que ele é um clássico mais fácil, assim, apesar de ele ter sido publicado no século passado, e às vezes ter umas palavras difíceis, assim. Eu acho que a linguagem que ele usa, assim, que é uma linguagem mais informal, e também o tipo de história que ele é, que é uma história bem de treta e barraco mesmo, acaba sendo uma leitura tranquila. O final desse livro dá muito ódio, eu reli e continuei tendo muito ódio. É um final revoltante, assim, mas como eu disse, que mostra a realidade. Eu continuei amando esse livro, eu acabo me apegando muito a todos os personagens quando eu leio, assim, e fico pensando neles muito tempo depois. E apesar de eu ter continuado a gostar do livro, eu não curti tanto reler. Eu percebi que eu não sou uma pessoa que gosta muito de reler livros, porque eu sei o que vai acontecer e aí eu fico esperando que aconteça, e aí eu fico tipo, ai tá, vai acontecer isso logo, ai cadê que não acontece isso logo? Ai, é uma coisa meio estranha. Assim, apesar de eu ter gostado, porque eu gosto do livro, eu relembrei de várias coisas que eu não lembrava, né? Notei outras coisas que eu não tinha prestado muita atenção, né? E foi legal também que eu consegui reciclar os cenários, reciclar o jeito que eu tinha imaginado cada personagem e tal. Eu imaginei as mesmas coisas que eu já tinha imaginado naquela época, mas mesmo assim, eu acho que eu não curto muito reler livros, não. O bom é que eu continuei a gostar, né? Vai que, tipo, eu pegasse um ódio por estar relendo e não gostasse mais do livro, enfim, ele continuou sendo 4 estrelas pra mim e favoritado. Depois eu li O Impulso, da Ashley Aldrin, que esse daqui também foi pra uma leitura coletiva, mas pra leitura coletiva do meu amigo David, do canal Cheque Literário. E esse livro é um thriller psicológico que vai falar de maternidade. Esse livro aqui, ele é contado em segunda pessoa, é bem interessante porque a protagonista, né, ela conta o livro como se fosse pra gente, só que no caso, a gente é o ex-marido dela, ela escreveu esse manuscrito pra dar pro ex-marido dela ler, então a todo momento tem tipo, ah, você fez isso, você fez aquilo, quando você não sei o que lá. E eu achei essa visão bem interessante, é um jeito da gente tá ainda mais dentro da história. E a história começa quando essa protagonista tá indo entregar, né, esse manuscrito pro ex-marido. E nesse manuscrito que a gente vai entender o que aconteceu com ela, o ex-marido e os 2 filhos dela. A Blythe, né, ela não teve uma relação boa com a mãe dela. A mãe dela era uma pessoa super negligente, que não ligava, que até saiu de casa. E a mãe da mãe dela também foi uma pessoa horrível. A avó tratava a mãe dela de um jeito muito mal, então é uma geração de mães ruins. É uma linhagem de mães problemáticas, o que levou ela a pensar que ela também seria uma mãe problemática, porque a avó dela não foi boa com a mãe dela não foi boa com ela, então como que ela ia conseguir ser boa com a filha? Mas mesmo assim, quando ela acaba engravidando, ela tá disposta a pôr um fim nisso e ser uma boa mãe, ser totalmente diferente de como a mãe dela tinha sido com ela. Mas quando a filha dela nasce, ela vê que não é do jeito que ela estava esperando, não. Todo o período, assim, de gravidez, o parto, os primeiros momentos com a filha foram exaustivos. Não foi uma magia, assim, que nem as outras mães costumavam falar. E ela não era uma pessoa que já conseguia sentir um amor pela filha. A filha era uma pessoa muito difícil, que chorava muito. E aos poucos ela foi tendo cada vez mais dificuldade em se sentir próxima à filha e a filha se afastando cada vez mais dela. Ela ficava nessa dúvida se o problema era a filha ou se o problema era ela, e ela sendo mãe, até que ela decide ter mais um filho. E com esse bebê, as coisas são totalmente diferentes. Ele é bonzinho, ela ama ele, eles são apegados, até que um acidente trágico acontece. E aí nessa história aqui, é que a protagonista, Blythe, vai contar toda a visão dela, todo o ponto de vista dela, pro ex-marido entender o que ela estava pensando em todos esses momentos, o que ela acha que aconteceu em cada coisa e tentar explicar também como que foi o passado, né, como foi quando ela era criança e como foi quando a mãe dela era criança, pro ex-marido tentar entender como foi essa geração de mães disfuncionais, ao mesmo tempo em que ela também vai estar relatando um suposto crime ali, que alguém cometeu, mas que ninguém estava acreditando nela. Então a gente fica o livro todo nessa tensão para tentar saber se realmente ela tá certa, se quem tá certo é a criança, se a gente acredita em quem. E eu acho que a autora conseguiu deixar muito bem essa dualidade aqui nessa história. Eu fiquei assim, basicamente até o final sem saber em quem acreditar, porque a gente consegue entender tanto o ponto de vista de quando a filha se sente afastada da mãe e quando a mãe se sente afastada da filha. E é um livro que mostra todo esse lado ruim da maternidade, uma coisa que não é muito comentada, e tem várias
várias frases interessantíssimas sobre isso, sabe? Porque um filho não é uma coisa que você sabe como vai ser, uma coisa que você controla, é outro ser humano totalmente diferente do que você esperava que fosse ser. E às vezes ela acaba sendo uma mãe ruim porque ela não aprendeu como ser uma mãe boa. Então ela até comenta pra filha: eu quero que você seja uma pessoa boa, mas eu não sei como te ensinar isso. Ele não é esse tipo de livro de thriller que tem um crime, que a gente fica tentando investigar e entender, não sei o quê. Ele é um livro pra gente entender os personagens mesmo, por isso que ele é um thriller psicológico. Ele trabalha mais nessa construção dos personagens. Esse é o livro de estreia da autora e foi fenomenal, assim, ela conseguiu realmente passar atenção a cada página e essa dúvida que permanece durante o livro inteiro. Tem hora que a gente tá quase acreditando na mãe, mas aí ela começa a agir que nem maluca, começa a fazer umas coisas muito duvidosas, aí depois a gente tá quase acreditando na outra versão, até que chega o final, assim, que tem uma coisa que acontece, mas que ao mesmo tempo também não dá pra gente ter certeza se aquilo aconteceu ou não, porque essa narradora, ela não é nada confiável. Aqui a gente só vê o ponto de vista dela, o que ela acha de cada coisa, mas será que foi assim mesmo? E quando eu tava lendo, eu senti muita semelhança, assim, com um outro livro que se chama Menina Má, que é um clássico e é um livro que eu amo, e também com o livro Canção de Ninar, que já é mais diferente assim, mas também é um livro mais parado e que vai falar bastante de maternidade, por isso eu achei eles semelhantes. E eu gosto desses três, só que comparado com os outros, esse daqui é o que tem a leitura mais fluida e que deixa a gente mais instigado. Então pra mim esse daqui também foi nota 4. Depois eu li Depois da Caixa Preta, do Rafael Weichenfelder. Eu trouxe esse pinzinho aqui que ele me deu do livro pra mostrar. A capa do conto tá maravilhosa. Ele é um conto que está no Kindle Unlimited, que é uma loucura. Eu nem sei a qual gênero pertence. Ele é narrado em primeira pessoa pelo protagonista que se chama Lorenzo. E é em vários tempos, assim. Começa quando Lorenzo está na Casa de Vidro, que é um dos maiores reality shows do Brasil. É uma casa que é inteiramente de vidro, assim, todas as paredes. E as pessoas, então, são totalmente vigiadas e tal. Só tem um cômodo nessa casa que não é de parede de vidro, que é a Caixa Preta. É um cômodo em que todas as paredes são pretas. E lá é onde o pessoal vai pra conversar, assim, com a produção, resolver algumas coisas. E a ex-namorada do Lorenzo, quando ela participou desse reality show 3 anos antes, ela teve que entrar na Caixa Preta pra conversar com a produção e depois que ela saiu de lá, ela nunca mais foi a mesma. Ela começou a agir de um jeito super estranho e suspeito. Ele não conseguia nem mais reconhecer ela mesma nos atos dela. E quando ela saiu da Casa de Vidro e foi conversar com ele, ela começou a agir de um jeito mais estranho ainda e falar coisas sobre chip que a produção implantava nos participantes, e depois ela desaparece. Então é nesse momento aí que o Lorenzo começa a criar várias teorias da conspiração, e é justamente por isso que ele entra, né, que ele participa da Casa de Vidro pra tentar descobrir, desvendar o que acontece e saber onde que a ex-namorada dele tá. E aí a época do livro vai mudando, né, tem o presente, que é quando ele está na Casa de Vidro, e também tem o passado, né, vai voltando pra gente entender como que era a relação dele com a ex, o que que aconteceu antes e tal, e a gente fica o tempo todo nessa dúvida de saber o que que rola dentro dessa bendita caixa preta, se o Lorenzo tá alucinando, se ele tá pensando a verdade, se a teoria dele tá certa. E por se passar em um reality show, o conto é permeado, assim, por referências, tanto ao BBB, à Fazenda. Ele é um livro tanto pra quem gosta de reality shows, quanto pra quem não gosta de reality shows. Tem várias piadas internas, assim, que só quem é brasileiro vai entender, várias referências à cultura nacional. A escrita do Rafa é uma coisa, assim, que prende muito. Ao mesmo tempo ela consegue ser engraçada, né? Tudo escrito com muito humor, mas tem vários momentos assim que são bem pesados e tristes, vários momentos que deixam a gente com raiva e principalmente vários momentos que deixam a gente tenso. Tem uma cena desse livro, gente, que eu passei mal, eu juro, eu não queria nem mais ler porque eu já tava sentindo que ia vir alguma coisa. Sabe quando tem aquele jump scare, quando você tá assistindo um filme de terror, que você tá sentindo que vai vir uma cena de susto? É assim que eu me sinto lendo os livros do Rafa. Nessa cena específica, eu tava suando frio já, de tanta tensão. E chega no final e são vários plot twists. Tudo que a gente achava que sabia, o autor prova que a gente não sabia não. É tudo diferente do que a gente imaginava, são várias reviravoltas que a gente vai ficando cada vez mais chocado. A questão da caixa preta eu achei muito interessante, foi uma das reviravoltas que eu mais gostei, assim, de todos os contos dele. Ele sempre acaba abordando um tema bem específico, assim, e pesado nos contos, e nesse conto aqui ele fala sobre manipulação, chantagem, abuso emocional. Eu gostei bastante de como o conto terminou, só teve algumas coisas, assim, que eu acabei não entendendo. Por exemplo, a relação entre os personagens, o rolê lá que aconteceu dentro da Casa de Vidro, né, entre os participantes. Eu não entendi por que que não contaram pro Lorenzo qual que era a verdade, por que que todo o público também tava agindo a favor de uma pessoa que não era boa. Isso foi meio estranho. E eu também achei o protagonista, assim,
muito lelé, tipo, chegar a ameaçar uma pessoa, assim. Eu fiquei até preocupada com esse personagem. Mas, enfim, é um conto muito bom, bem rapidinho de ler. Foi outro que eu dei 4 estrelas. E por último, em julho, eu li Gente Legal Está em Todo Lugar, da Alice Walker, que é meio que um livro infantil. A Alice Walker é a mesma autora de A Cor Púrpura, que é um livro que eu amo. E esse livro aqui ela escreveu pra mostrar que, apesar de todas as atrocidades que acontecem no mundo, todas as coisas ruins que existem nele, também existem muitas pessoas boas em todos os lugares. Então, são várias ilustrações, assim, de vários países diferentes, lugares diferentes, e falando que tem gente boa, gente de bom coração em vários países, inclusive tem até o Brasil aqui. É um livro super gostosinho, assim, pra gente ler com alguma criança, e eu achei a parte mais legal é que aqui no final tem uma entrevista, assim, perguntas e respostas com a autora, em que ela conta por que ela escreveu esse livro, pra quem que ela escreveu, sabe? Ela tava incentivando uma pessoa a viajar o mundo e não ter medo de novas descobertas, e não ter medo de se aventurar e de ficar sozinho, conhecer pessoas novas, porque vai ter gente boa em todos os lugares. Então é um livro bem fofinho e bem simples assim, mas é com uma mensagem bem bonita e ilustrações bem bonitas também. E é isso, eu não tenho muitas mais coisas pra comentar, sabe? É só um livro muito bom pra gente ler pra alguém que a gente gosta, pra pessoa saber que ela vai encontrar pessoas boas em todos os outros lugares, mas ela também vai continuar podendo contar com a gente, mesmo estando distante. Então é realmente um ótimo livro pra gente ler com crianças, assim. Eu com certeza vou ler pro meu irmão depois. E foi isso, essas foram as minhas leituras de julho. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, quais foram os livros que vocês leram, né, no mês de julho. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.